Boa noite. Projeto que permite a adoção de lixeiras pela iniciativa privada segue em análise. Criamos esse projeto que nós denominamos de Jogando Limpo com a Cidade, onde o município, em parceria com empresas privadas, vai colocar as lixeiras, vai instalar as lixeiras, né? E, em contrapartida, a empresa colocaria a sua propaganda na lixeira. Comissão de Finanças emite parecer favorável à proposta que obriga motoristas a realizarem exame toxicológico. Nós entendemos que isso é uma das exigências da modernidade, ou seja, as leis brasileiras de trânsito vêm modificando no sentido de garantir principalmente a preservação da vida. Câmara de Vereadores promove amanhã audiência pública sobre a reforma da Previdência. Convidamos todos para o dia 26, sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente fazer um grande bate-papo, ouvir essas experiências de pessoas que conhecem a área. Inscrições para candidatos ao Conselho Tutelar encerram na próxima semana. O processo ele está aberto desde o dia 8 de abril, onde teve a publicação do edital, e ele vai até o dia 2 de maio. O vereador João dos Santos acaba de protocolar 2 novos projetos de lei. Conheça agora o conteúdo das propostas que serão analisadas pelas comissões permanentes da Casa. Um dos projetos autoriza a Prefeitura a realizar parcerias com a iniciativa privada para a adoção de lixeiras. De acordo com o vereador, os interessados assumirão os custos da compra e da instalação dos equipamentos. Assim, poderão utilizar a parte externa para fazer a propaganda de estabelecimentos ou produtos. Em primeiro lugar, assim, o pedido dos próprios comerciantes, das principais vias da cidade, tanto o bairro Vera Cruz, Avenida Rio Grande, Presidente Vargas e a própria Avenida Brasil. Ao longo da Avenida Brasil, tem muitos comerciantes que reclamam. E claro que nós também, vendo o problema que acontece, por exemplo, com o entupimento de boca de lobo, também criar uma nova cultura das pessoas de colocar o lixo no lixo. Então nós criamos esse projeto que nós denominamos de Jogando Limpo com a Cidade, onde o município, em parceria com empresas privadas, vai colocar as lixeiras, vai instalar as lixeiras, e, em contrapartida, a empresa colocaria a sua propaganda na lixeira. Claro que todas padronizadas, todas elas feitas no mesmo local, todas padrões, uma empresa seria a empresa com licitação, enfim, para produzir essas lixeiras, e cada empresa adotaria uma lixeira e instalaria ou em frente ao seu estabelecimento comercial, ou mais lixeiras que ele quisesse instalar ao longo das principais vias da nossa cidade. O outro texto visa o atendimento de pessoas carentes que necessitam de materiais ortopédicos. Conforme João dos Santos, a ideia é instituir no município um banco para a arrecadação dos produtos. Um exemplo é que nós temos um grupo de amigos, criado já por mim há muitos anos, desde o tempo que eu trabalhava na Rádio Irapuru, passei pela Rádio Passo Fundo, Diário da Manhã, mas é uma coisa assim que não tem uma abrangência grande como seria um banco de recolhimento desses materiais, tipo cama de hospital, muletas, cadeira de rodas, andador, enfim, onde a prefeitura recolheria, se precisar uma assistência técnica, poderia ter uma pessoa para manter esse material em ordem, repassar para as pessoas com mais agilidade, porque hoje o pessoal atende esse tipo de demanda, mas aí tem que fazer licitações, comprar, às vezes demora 50, 60, 90 dias, o vivente sarou ou já partiu, e aí chegou o produto quando chega, Então, esse banco de recolhimentos seria para ter maior agilidade, da pessoa chegar lá e ter o material para ela levar, usar, conservar e depois devolver para o município para outra pessoa que precisa.
No encontro semanal da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle foram liberadas 5 proposições. Na reportagem você vai conhecer 2 que poderão ser votadas a qualquer momento. O primeiro texto, que recebeu parecer favorável do grupo, obriga a realização de exame toxicológico anual para todos os motoristas do transporte privado de passageiros. O presidente da comissão, Alex Necker, destacou o mérito da matéria. Ele é um projeto que faz a adequação da legislação municipal à legislação federal. É de autoria do vereador Ronaldo Rosa. Nós entendemos que isso é uma das exigências da modernidade, ou seja, as leis brasileiras de trânsito vêm modificando no sentido de garantir principalmente a preservação da vida. E essa é mais uma delas. O vereador propôs essa alteração, esse incremento na legislação municipal, e o conjunto dos colegas que compõem a comissão acharam que é legítimo, que é necessário e que é viável. Já constava o parecer favorável tanto da Procuradoria da Casa como da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão entendeu, pelo conjunto dos seus componentes, que é uma matéria importante e que precisa ser aprovada. Também está pronto para ser votado o projeto que cria no Legislativo uma comissão especial para articular a destinação do imposto de renda a projetos sociais. A ideia é de que os vereadores ajudem a promover a campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho. Evita que aquele recurso que poderia ser destinado diretamente para um projeto próprio do município, da cidade, como, por exemplo, a PAI, a PASSE, várias entidades que atuam com populações e com pessoas aqui de Passo Fundo que precisam dessa atenção, possa ser direcionado esse recurso diretamente para cá, e evitando que vá ao governo federal e depois fica mais difícil de retornar. Então, acho importante, é uma comissão que está sendo montada, que envolve o parlamento, mas envolve o conjunto da sociedade, de uma forma de trabalhar esse objetivo, ou seja, de ganhar mais adeptos para essa campanha, conscientizar mais as pessoas de que é importante contribuir com aquelas ações que acontecem aqui na nossa cidade. E acontece amanhã na Câmara de Vereadores uma audiência pública para discutir a reforma da Previdência. A atividade foi proposta pela mesa diretora em parceria com a Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Quem faz o convite e fala da importância do momento é o presidente do Legislativo, Fernando Rigon. Tivemos o privilégio, de fazer uma audiência pública quando tinha a reforma proposta pelo governo Temer, e agora voltamos de novo, uma audiência pública. Estamos tentando trazer gente de várias correntes, várias frentes, vários pensamentos, porque a ideia não é discutir, não é convencer ninguém, a ideia é trazer elementos, o que a capitalização vai influir, o que as mudanças no regime próprio vai influir, o que a mudança lá no interior vai influir. Essa é a ideia. Então, por dar que a comunidade que possível venha, fizemos numa sexta-feira, porque a nossa intenção era trazer quem vota, trazer os políticos, trazer deputados estaduais, deputados federais, trazer advogados, pessoas formadoras de opinião. Essa nós queremos ouvir, para também, a gente tem já a opinião própria, mas precisamos de mais subsídio, porque há uma corrente dizendo que com a reforma da Previdência o Brasil, há um novo Brasil, Vamos ver essas tendências, então convidamos todos para o dia 26, sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente fazer um grande bate-papo, ouvir essas experiências de pessoas que conhecem a área, para que a gente possa, talvez, mudar de ideia, ou reafirmar nossas convicções. Então, estão todos convidados, sexta-feira, 14 horas. E a informação agora vai interessar os atletas de nossa cidade. Já foi publicado o edital de chamamento do Programa de Apoio ao Esporte Amador. O incentivo financeiro será destinado à formação de novos atletas, custeio ou reembolso em competições e ainda o auxílio na compra de materiais esportivos. Serão contempladas diferentes categorias e modalidades. Acesse o edital completo no site da Prefeitura e saiba quem pode participar. Outras informações pelo número 3311-2485. Agora nós vamos para o intervalo e retornamos com as informações aos candidatos do Conselho Tutelar.
importância da vacinação infantil. Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Está aberto o período de inscrições para se candidatar ao Conselho Tutelar de Passo Fundo. Quem traz todos os detalhes é a jornalista Cláudia Tainá. Boa noite, Paula. Por isso eu recebo hoje a presidente do Condica, Josiane Chapuis. Boa noite, Josiane. Bem-vinda mais uma vez à TV Câmara. Boa noite. Eu começo perguntando, então, o Condica é o órgão responsável por organizar e também fiscalizar as eleições, como é que funciona? Isso, o Condica, então, através da Comissão Especial das Eleições do Conselho Tutelar, que é uma comissão especialmente criada para acompanhar todo o processo, né, das eleições, é quem é responsável pela organização, pelo processo, pela organização do processo seletivo, pela fiscalização do pleito junto com o Ministério Público, que também é o órgão que faz a fiscalização, então, do processo das eleições do Conselho Tutelar. O processo, então, já está aberto para quem quiser se candidatar. Até quando vai? O processo ele está aberto desde o dia 8 de abril, né, onde teve a publicação do edital, e ele vai até o dia 2 de maio. Então, até últimos dias, então, para inscrição, as pessoas devem ficar atentas a esse período. Isso, temos aí mais uma semana e pouquinho. O cadastro deve ser feito no próprio Condica ou é através do portal da prefeitura? Como é que funciona? O candidato que tiver interesse, então, em concorrer, né, em participar do processo seletivo para conselheiro tutelar, ele deve acessar a página da prefeitura, então o site, né? Lá vai ter um link específico falando das eleições do Conselho Tutelar, onde ele vai achar toda a relação de documentos que ele precisa ir atrás para então fazer a sua inscrição, formulário de inscrição e o próprio edital orientando todos os passos que ele tem que fazer. Após isso, então, a juntada de todos os documentos, o preenchimento do formulário, o candidato deve entregar isso então na sede dos conselhos, no Condica, que fica na Rua Moron. Também, Josiane, para a pessoa se candidatar tem alguns requisitos, né? É uma função muito importante, um conselheiro tutelar, então não é qualquer um que pode se candidatar. Isso é algo que a gente tem enfatizado muito nos locais onde a gente tem falado sobre a função do conselheiro tutelar, né? Nós sempre falamos para as pessoas que não basta querer, é preciso entender qual que é o papel do conselheiro tutelar, a função desse órgão dentro da rede de proteção e a responsabilidade que a pessoa assume a partir do momento que decide, então, ser um conselheiro tutelar, né? Não basta só querer, também precisa ter uma experiência na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente, seja enquanto profissional, seja enquanto voluntário, a pessoa precisa estar por dentro do que acontece hoje em relação aos direitos da criança e do adolescente, para poder, de fato, então, estar apto, né, e conhecendo a função que o conselheiro tutelar tem que desenvolver, que hoje é a função mais importante que nós temos dentro da rede de proteção. Então, as inscrições até o dia 2 de maio, depois acontece a campanha e as eleições já têm uma data marcada? Na verdade, são 3 etapas, né? A primeira etapa, então, é a etapa de inscrições, né? Avaliação de documentação. Após isso, então, os candidatos que tiverem a sua documentação ok, passam para a segunda etapa, que é a etapa de avaliações psicológicas e psiquiatras. Então,
Todos os candidatos vão passar por testagens, por provas, né? Isso está sendo definido com o pessoal que vai fazer essas avaliações para ver da aptidão de estar na função, né? Por ser uma função que coloca em situações delicadas, né? Situações muitas vezes que mexem com a questão psicológica da pessoa e a pessoa precisa estar preparada. Então, tem essa segunda etapa. A terceira etapa é um curso preparatório e uma prova. Então, os candidatos que são selecionados nessa segunda etapa vão para uma terceira etapa, fazem uma prova, e aqueles que forem aprovados nesta prova, daí sim são os candidatos que vão para pleito. Então, as eleições já estão marcadas para outubro? Isso, as eleições acontecem, então, a nível nacional, no dia 6 de outubro. Então, todo o Brasil vai estar votando nos seus conselheiros tutelares nesta data. O mandato ainda tem duração de 4 anos? 4 anos. O salário para um conselheiro tutelar, então, para quem tem interesse em se candidatar, quer saber mais informações? Então, isso tudo está lá no edital, né? Mas a gente coloca que a média do salário de um conselheiro tutelar hoje, da função, né, porque a gente sempre reforça isso, não é um emprego, é uma função que você assume representando a comunidade, está em média de R$4.000. Josiane, você que está por dentro, né, hoje, qual é o principal trabalho do conselheiro tutelar? As principais ocorrências que ele atende, como é que funciona um pouquinho? Então, hoje o conselho tutelar ele é a principal porta de entrada para denúncias de maus tratos, violência sexual, enfim, tudo que envolve violação de direitos da criança e do adolescente. O conselho tutelar é essa porta de entrada, né? Todo o atendimento da rede de proteção, seja por parte de acompanhamentos psicossociais ou de acompanhamentos até de intervenções por parte do Ministério Público, começam no conselho tutelar. Então, isso mostra o tamanho da importância dessa função e o quanto o conselho tutelar ele é um elo de ligação da comunidade com a rede de proteção para estar de fato protegendo as crianças e adolescentes. Claro. As inscrições para os interessados têm algum custo? Não tem custo nenhum, né? Como eu falei, pode entrar no site da prefeitura, tem um link lá, né? Eleições Conselho Tutelar, aonde tem todas as documentações. Então o candidato vai entrar lá, vai baixar os formulários, vai preencher, vai providenciar a documentação que está sendo pedida ali e entregar, então, lá no Condica. Quantos conselheiros devem ser eleitos? Então, Passo Fundo tem 2 micro-regiões, né? Separadas 2 áreas da cidade. Isso, então as micro-regiões elas são por uma questão de organização, né? Nós temos o limite de divisão das micro-regiões é a Avenida Brasil, então um lado da Avenida Brasil é a micro-região 2 e outra micro-região 1. São 5 conselheiros titulares para cada conselho tutelar. E este ano, então, a gente aumentou o número de suplentes em razão até da grande rotatividade, em razão de férias, muitas vezes da própria desistência daqueles que assumem, né? Nós aumentamos para o número de 10 suplentes para cada micro-região. Olha só, um número bem importante também. Depois de eleitos, devem ser empossados a partir de 2020. Esse mandato dura até o final do ano. Isso, esse mandato vai até o final do ano. Na verdade, até o dia 10 de janeiro, que é quando os novos conselheiros, então, tomam posse e já passam a assumir a função. Que também é uma data em nível nacional. Em todo o Brasil, eles devem tomar posse nessa data. Isso, é uma data em nível nacional. Josiane, então, antes de encerrarmos, outras informações. Aqui eu tenho o número do Condica, que é o 3581-0187. E o edital com todas as informações, os requisitos necessários para participar no edital no site da Prefeitura. Isso, no site da Prefeitura. Josiane, muito obrigada pelas informações. Obrigada, então. que agradeço. E fica o convite para que as pessoas que preenchem os requisitos e têm realmente interesse se candidatem aí, se inscrevam logo, né? Isso, que procurem conhecer a função, né, antes de fazer a sua inscrição, para ver se de fato é aquilo que deseja. Obrigada, então, pelas informações. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite também a você que nos acompanhou. Voltamos com a Paula. E estas foram as informações do Jornal da Câmara. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!